A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conversar com Lucas Domênico Castelo Branco Galo, ou melhor, o Castelo Branco. Criado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, o artista decidiu se chamar Nisca, em alusão a um livro do escritor e filósofo espiritualista José Trigueirinho. Agora, no seu quarto álbum, ele resgata o título Nisca, uma mensagem para os tempos de emergência. Um disco que procura se inserir na corrente do Solar Punk, um movimento ativista e artístico que vislumbra a civilização sustentável no futuro da humanidade. Um papo sobre o canto, as sonoridades, as participações especiais de Duda Beat, Mamundi, Lazuli e Rubel, tudo online em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje o prazer em receber Castelo Branco. Ele está aqui em São Paulo, não exatamente na capital, ele está no litoral, e quem está acompanhando pelo YouTube vai perceber que ao fundo, né, tem uma praia lá que dá para ver bem longe, né, no contraluz aí da janela onde está aí da sacada onde está o Castelo Branco. É um prazer recebê-lo, Castelo Branco, mais uma vez. Prazer é meu. Esse é o quarto álbum, você já é sócio da Hora do Rango, agora você está falando aqui na quarentena do disco novo que está lançando agora, Nisca, uma mensagem para os tempos de emergência. Muito legal, você vai falar desse trabalho daqui a pouco, vamos ouvir as faixas do disco todo, né? Vamos curtir esse novo álbum, falar do seu trabalho, mas antes a gente começa aqui sempre com uma reflexão sobre o momento que estamos passando, né, Castelo Branco? Sobre a questão da pandemia, março do ano passado, que é mais ou menos lá no meio de março, né, para tudo, e os artistas têm que se virar. Os artistas e o mundo, né? Eu falo sempre, eu sempre dou o ponto de vista do artista, eu falo, pô, mas você está sendo, você não fala dos outros. Não, eu estou falando do artista, que o artista levou uma cacetada porque não pôde trabalhar de imediato. Muita gente também não pôde trabalhar de imediato, mas o artista não pôde faturar, né, com shows, teve que se adaptar, né? E nesses tempos todos de pandemia, o que é mais interessante é que a arte foi valorizada cada vez mais, né? A arte nesse momento complicado da saúde da população do Brasil e do mundo, né? Então, eu queria uma reflexão sua, desde março do ano passado, o que você passou, como é que você se virou, como é que foram com os amigos, músicos, as pessoas que trabalham com você, pessoalmente, né? Como é que você teve que se virar com a saúde sua, da família. Então, é um balanço, uma reflexão de tudo isso que estamos passando. Agora estamos no fim do ano, aí com perspectiva de shows ao vivo, né? Com uma certa cautela. Alguns outros estão se atirando já com aquela ansiedade de ficar quase 2 anos sem se apresentar. Então, bem-vindo mais uma vez, Castelo Branco. Fique à vontade para fazer a sua reflexão aqui no começo, por favor. Prazer é meu. Assim, pessoalmente, tem dois jeitos de ver, né? O pessoal, eu passei por um processo, eu peguei o Covid e fui parar no SUS, tive que ficar internado. Foi um processo quase que eu poderia não estar aqui esse ano, né? Nem dando essa entrevista aqui com você, porque o processo comigo foi muito, muito intenso, e eu peguei o chamado Covid longa, que eu fiquei com ele durante 11 meses comigo, assim, e ainda tenho sequelas ainda do Mas isso foi Covid. o ano passado ou esse ano que você pegou? Peguei o ano passado, em novembro. Ano passado. Em novembro. Em novembro. Eu peguei em Portugal, fui gravar um clipe lá, fui a trabalho e peguei lá. E aí voltei, devo ter pegado no avião de volta, alguma coisa assim, porque eu voltei, deu uns dias e eu fiquei mal, assim, comecei a ficar mal e tive o quadro clássico. E aí fui internado, fiz todo um rolê em São Paulo, estava sozinho, então fiquei muito vulnerável, assim, mexeu muito com o psicológico. O Covid, ele afeta muito a cabeça, né? O sistema nervoso, então fiquei muito debilitado. Entrei em lugares que eu nunca tinha entrado antes, como, por exemplo,
confusão mental, tendência suicida, coisas assim que o Covid dá mesmo. Depois eu fui pesquisar, completamente o vírus mesmo na cabeça, assim. Tive crise de pânico, coisas que nunca tinha tido, não fazia a menor ideia do que era, assim, experienciar isso. Foi um ano muito difícil para mim, nesse lugar. Mais aliada à questão ainda de não ter trabalho e essas coisas todas. Agora, nesse ponto específico, eu sinto assim, eu nunca tive uma agenda de show muito grande, assim, sempre fui um artista ainda independente e muito que tô batalhando muito assim para ter um lugar nos festivais, nas coisas, porque a gente sabe que o mercado ele funciona no que é hype, né? Chamado hype, né? Os festivais, as coisas, que é o que está a tendência. E eu brigo muito ainda com unhas e dentes para tentar colocar o meu som e o que eu acredito, sem muita negociação, obviamente negociando uma coisa ou outra, mas com unhas e dentes ainda, para tentar colocar isso nesse lugar, assim, né? No chamado tendência, né? Que é onde circulam as pessoas dos festivais, das coisas todas que a gente que é o que sustenta também essa vida artística. Mas não só isso, obviamente tem muitos amigos que têm um circuito mais independente, de SESC, que ajudam muito, inclusive, que são uma boa fonte, um bom apoio para o artista independente, fazer o próprio show, que é um pouco o que eu faço também. Mas como a minha arte também está muito ligada a uma consciência grupal, as minhas coisas, as minhas composições, a direção que eu dou para as coisas, ela está muito conectada ao planeta, ao que eu sinto que é necessidade grupal. Eu não tive como pensar muito em mim assim quando isso começou a acontecer, do tipo, poxa, vou ficar sem trabalho. E veja bem, não sou de família rica, as coisas que eu tenho que estão nesse lugar vem tudo de amigo, que conhece, colega, amigo que me ajuda, assim, ainda vivo num apartamento que é do meu sócio, que me ajuda, que acredita em mim, então eu tenho um rolê super de guerrilha, assim, nesse lugar, e obviamente com os meus privilégios sociais, mas assim, não é como se eu, né, estivesse aqui, vamos lá. E mesmo assim, eu não tive como olhar para isso e pensar assim, pô, vou, eu preciso, nossa, parei de fazer show, parei de fazer show, parei de fazer show. Eu estava olhando para isso, nossa, o que isso quer dizer para o mundo? O que é isso para o mundo? Ou o que está acontecendo com o mundo? Como é que a gente vai sair dessa? Sem fazer muitas questões místicas, né? Não é o que isso quer dizer para o mundo no sentido místico da palavra. Eu sou um jovem místico, né? Podem sacanear, mas ao mesmo tempo eu sou muito consciente. Eu estou sempre tentando racionalizar tudo. Não é como se eu fosse aquele jovem místico que acha que soluciona tudo com sobrenatural. Não é isso. Então, eu sou porque eu gosto, porque as coisas que estão em volta desse tema me agradam, né? Por puro prazer. Mas, tirando isso, então fiquei querendo pensar assim, como que a gente ia sair dessa? Por que isso está acontecendo? Porque questões mais filosóficas mesmo a respeito do mundo e disso. Então, eu não tive muito tempo para... Né, todo o tempo que eu queria gastar, eu gastava com isso, assim, gastava nesse lugar. E aí peguei o Covid e aí fiz esse processo de 1 ano com ele, que aí foi o processo pessoal, né? Aí você sentiu na pele um negócio que é terrível, né? Que é um negócio que não dá para, né? As pessoas acham que ou você tem um processo. O mais doido é que é o que eu achava antes, assim. Ou você pega, aí você vai internado, morre, ou fica vivo. Tipo, simples. Só que eu vi que o buraco é muito mais embaixo, porque não é isso, né? Ele afeta muita coisa na sua cabeça, no coisa, e te deixa com muitas sequelas, assim, uns mais, outros menos, outros nem tanto, e aí, mas muita gente fica. Então, eu comecei a entender que isso né? Comecei a sentir que isso estava em outros. Nossa, eu ficava. Tinha meses que eu não estava entendendo assim, que estava Mas você acontecendo, ficou, não conseguia desculpe dormir.
a intromissão Claro, aí, não, mas fica à vontade. você foi entubado? Você chegou a ser entubado, não? Não cheguei a ser Não entubado. chegou a Mas ser fui, o o ponto... meu pulmão, Entendi, meu pulmão foi perdendo claro, pulmão, foi perdendo aquela coisa, aquela entendi. doideira de dia Os correndo contra o sintomas que a dia. gente ouvia, né, que É, acontecia com as pessoas. isso, E até eu vi com muitos amigos meus que não estão aqui, né, para dar o depoimento, que foram embora, lamentavelmente. Então, e quando vai entubado, a gente já fica aquela preocupação. Então, não foi, exato. bom, pelo menos se É, safou um pouquinho dessa. E você ficou internado em hospital quanto tempo? fiquei uma semana Uma no semana. SUS. Aí ficou cuidando, aí voltou para E aí fiquei casa. cuidando, aí voltei, mas aí eu voltava, aí parecia que tinha uma melhorazinha de leve, mas piorava. E o pior para mim foi 1 mês e meio, 2 meses depois disso, que aí foi quando eu realmente entendi que eu estava com Covid longa, que alguma coisa tinha acontecido na minha cabeça, que ele conseguiu alguma coisa aqui na minha cabeça, que eu que sistema nervoso, né? Tem um lance desse assim. E E dá aí dor de cabeça também. Alguns amigos mas que tiveram sequelas ficaram com uma dor de cabeça isso, intermitente, assim, intermitente. Não sei se isso. foi o seu caso, Dor de mas... cabeça, é vindo, sim, claro. A dor de cabeça eu já passei, né? Eu consegui, mas isso demoraram 10 meses, né? Eu não tô Nossa, falando de semanas, nem dias. claro, Foram meses, né? Então, tipo assim, você parece que não vai, porque você passa 3 meses, aí melhora um pouquinho. Aí no final do quarto mês volta pior do que estava no início do terceiro mês. Então é uma coisa de louco, assim, você não consegue. Aí eu tive que cortar um monte de coisa. Café não posso mais tomar. Se eu tomo café, eu disparo meu coração de um jeito que nunca, né? Parece que não sei o que acontece, parece que eu corri uma maratona, eu tomo um pouquinhozinho de café assim só, não olha. rola. Aí tem Comer, que ser o quando eu como muito descafeinado, doce. tem que ser o descafeinado. Eu não sei se Não ajuda. experimentei o descafeinado. Não experimentei, pode Olha, crer. Pode crer, vou te, pode crer. vou te dar um conselho, não tem gosto de nada, mas quebra o galho, parece que você tem um gostinho de café. Eu tive também por questões assim né, da minha Saúde, idade, de saúde mesmo, aí o médico recomendou tal. Só para substituir, para você ter um pouquinho, né, do claro, gosto, enfim. Eu também claro. sou grupo de risco, pressão alta, diabetes, então você tem que tomar muito cuidado. E todas essas Claro. instruções e os sintomas eu ficava atento também, né, para ver se, né, a gente ficou muito, todo mundo, né, ficou muito preocupado, e a gente mais ainda, que a gente era mais vulnerável, né, mas nesse Sim, caso. E sim. realmente aí eu tenho os casos dos amigos que falam como você está falando agora, dos sintomas, as sequelas, né, que ficam ainda, né? Imagino que você está Sim. bem, Minha depois cabeça ainda piora. dói aqui, aí dói É, aqui, às vezes dói aqui. É uma loucura, nossa, uma complicado. loucura. E o disco, ele já estava engendrado antes, ele foi bolado antes desse período que você pegou Covid, ou você fez depois? Quando entrou a pandemia, eu falei, bom, vou parar para fazer o disco, né? Porque eu vou estar em casa, vou estar aprendendo aqui a mexer, melhorando minhas produções, enfim. Isso mais ou E menos aí, em março do ano passado, antes de você pegar, é, isso, contrair o isso. vírus. E você Abril, já, maio, assim. ah, e você Aí chegou a fui indo. Diga, vai contando aí. Não falo. Aí você conseguiu produzir isso em casa daquele jeito, né? Produzir um pouco Fui produzindo em home. casa. Ah, Isso, home, exato. E aí depois eu fui num estúdio gravar, né? Óbvio, mas que aí eu fui, tipo, já mais pro início. Eu gravei antes de ir para Portugal, eu gravei em outubro, né? Porque quando eu peguei o Covid, eu já não conseguia mais, tipo, eu fiquei meses sem conseguir trabalhar, né? Só que daí o disco já estava gravado e aí eu é. passei ele inteiro para quem estava coproduzindo, que era o Ico e o Thiago, e eles ficaram trabalhando nessa pós e me mandando as coisas e eu, tipo, norteando, assim, mas aí era final, as coisas já estavam Entendi. montadas, tudo gravado Na e tal. verdade, então você começou na pandemia, mas depois que você ficou doente, alguns amigos te ajudaram a concluir o Isso, trabalho, que já estava isso, encaminhado. E na isso. família, o Castelo Branco, como é que foi? Porque você estava distante da família, você ficou isolado, como é que foi tudo isso para Uhum. você? Que tem, Fiquei conta um pouco, distante. fale um pouquinho aí A minha mãe no monastério, né? A minha mãe não pegou.
ficou lá, mas ajudou um monte de gente. Eles receberam muitas pessoas precisando de ajuda com Covid e tudo, então ela ficou lá fazendo, porque lá eles têm um trabalho de cura, né? Um trabalho meio hospitalar também, então ela é biomédica e ela fica lá. É lá no Rio, né? Você me falou uma vez, eu Não, não esse lembro. agora que ela tem no Rio, mas esse ela tá agora em Minas, em Em Carmo da Minas. Cachoeira. Isso. Tá. Daí ela fica lá, aí quando foi mais ou menos em julho, eu fui, porque eu não estava aguentando mais aqui, tipo, não estava melhorando, melhorava, piorava. Mas aí eu fui para lá para ela me dar um intensivo de ajuda, assim, e aí melhorou bastante, assim, quando eu fui. Mas ela ficou lá, meu pai e minha irmã no Rio, e meu pai foi morar em Miguel Pereira, que é a região meio serrana, região serrana do Rio. Conheço. Então ele meio que se deslocou e ficou lá e conseguiu ficar protegido lá. Já a minha irmã mais nova, que é só por parte de pai, ela pegou, mas ficou só resfriada, tem 20 anos. E a Camila, que é a minha irmã mais velha, com ela não pegou, assim. Ela conseguiu até também sair sem pegar. Quer dizer, a gente ainda está nesse processo, então não tem como dizer sair, mas... Complicado, mas ainda não pegou. Não, só para explicar da sua família, que sem a sua mãe, que você contou a história toda, que é uma história muito linda, né? Do trabalho dela, e o seu pai, e você ficou com a família dividida, e você ficou um pouco sozinho. Aí quando você... Eu fico sozinho em São Paulo, Aí isso, quando exato. a coisa apertou lá um pouco... eu tive amigos que me ajudaram lá, né? O Igor Lucarini, que é meu sócio, meu empresário, ele me ajudou bastante, eu moro no apartamento dele, então ele estava comigo nesse processo, me levou no SUS. Ele já tinha pegado, 2 semanas anteriores a minha, 3 semanas anteriores a minha, ele tinha pegado. Eu estava em Portugal quando ele pegou. E aí a gente meio que ficou se falando, eu de lá e ele daqui, ele do apartamento, e ele pegou. E aí com ele não deu muita coisa, ficou mal, ficou resfriado, mas passou. Ele e pegou aí, quando o chamado leve, né? Pegou o sintoma leve. Isso, pegou leve. E aí ele me ajudou, ficou comigo mais ou menos, assim, claro, sempre mantendo uma distância e tudo, mas me ajudando, assim, né, a passar por isso. Não é fácil, hein? Olha que história. Nossa Senhora. Nossa, aí dá para fazer mais um monte de disco depois disso aí. Nossa, eu vivi 4 anos num ano. É verdade. E a gente também tem gozado que você falou isso do viver tanto tempo, né? Que a noção do tempo no começo da doença aqui na quarentena com os músicos conversando, a gente comentou sobre o jeito das pessoas entenderem o tempo, né? Mudou um pouco, né? Durante o isolamento, as pessoas... Essa é a primeira faixa desse disco novo, inclusive, ela traz isso, que ela chama 4x4 e ela faz uma crítica a exatamente essa percepção do tempo que a gente tem, assim. É exatamente isso, por isso que ela abre o disco, né? Porque sou eu abrindo a pandemia, assim, entendendo todo mundo pensando num outro tempo. Eu sei, né? Não podemos ser ingênuos de achar que o ser humano ele tem uma velocidade de aprendizado comum, social rápido. Não é rápido, é muito lento, inclusive. O que deveria ser rápido. Aí até tem uma brincadeira, né? Porque a gente quer que as coisas sejam lentas dentro de um processo de aprendizado rápido. Mas porque eu tive o privilégio de ter tido uma criação diferente para me despertar certas atenções a algum lugar. Obviamente, isso não é especial, não sou especial por isso. Então, por isso eu tenho que ir com muito cuidado. As pessoas que enxergam saídas, elas precisam ir com cuidado, porque não é como se todo mundo conseguisse assim entender e modificar as coisas à sua volta, né? Então, mas assim, o papel da arte, o bonito da arte, foda-se o papel, mas o bonito da arte é que você pode, de fato, um manto para isso, assim, um manto para você poder mostrar caminhos, ou caminhos internos, ou caminhos, né, que você vai tomando. Legal. Ou lazer também. Claro. Você falou do tempo, eu estava falando do tempo porque cada um tinha uma impressão. Eu falei, para você, nesse tempo de pandemia, está indo mais rápido ou está indo mais lento? Cada um tinha uma percepção. Uns achavam que estava indo lento demais, outros estavam achando que estava indo rápido demais.
Gozado, É, né? É muito estranho isso. é. Eu tive Eu tava. várias respostas aqui na enquete, né? Tem os que ficaram, Legal. como eu falo sempre nessa enquete com mais de 400 convidados, né, nas entrevistas, os que ficaram deprimidos, muitos, os que Sim, ficaram sim, hiperativos por conta, eu sim. preciso fazer as coisas agora que eu estou aqui, eu preciso fazer. E os que ficaram perdidos, né, que são 3 vertentes, mas só que aparece sempre a quarta, que é os que ficaram tudo ao mesmo tempo, que é o meu caso, né? Então eu falo sempre que são Tudo 4 ao mesmo tempo. possibilidades, todos ao mesmo tempo, mas teve Tudo ao muita gente mesmo que tempo. ficou deprimida mesmo, e para sair Aham. disso, isolado, sozinho, é um passo rápido, né, Castelo Branco? Você sabe disso, É, é um, né? isso E aí forçou muito. a sensação do tempo para cada um era diferente. Gozado, isso foi muito Sim, estranho, né? exato. Sim. E isso forçou muito também as pessoas a compreenderem um tempo interno também. Eu sinto que muita gente que é isso, assim, né? De como a gente percebe como esse tempo ele é variado, né? Ele é tipo quando a gente está socialmente, porque quando o tempo existe, né? Esse tempo que a gente está falando, ele existe socialmente, né? Esse tempo que a gente fica tentando se encontrar nele, né? Ah, que horas são? Onde que, né? O que a gente Que tem que dia é hoje, né? fazer? Tem um Que pessoal dia que é chamava hoje? de hoje. Tá todo. Total, total. Ah, esse final de semana isso, essa semana aquilo. Então, tipo, é o tempo grupal, né? O tempo que a gente. Eu acho que isso que foi começando eu acho que inconscientemente, não na luz da razão para todos, mas inconscientemente acho que as pessoas foram manejando, entendendo que existe também um tempo interno, né? O seu tempo, porque você se desconectou um pouco das coisas que você está acostumada a fazer socialmente, Pois então é. bruscamente, né? Então começaram a surgir outras coisas, né? Nesse É. lugar. É só para citar uma coisa bem simples, por exemplo, a correria que a gente tinha na rádio, você foi lá várias vezes, você sabe aquela Uhum. correria, vamos lá, pá, pá, pá. Às vezes você não tinha tempo, né? Podemos dizer assim, Uhum. para conversar com Uhum. alguns amigos, bater um papo de 1 hora. E aí, como é que você está? O que você está fazendo? O que você está pensando, né? Esses papos com Uhum. os amigos, né? Exato. E até o papo que Uhum. você ligar para saber como o cara tá, com muito tempo você não conversa, para, né, justamente aquela carência que a gente tinha, né? Isolado para conversar com as pessoas e tal. Coisa que no dia a dia, antes da pandemia, você nem tinha tempo para isso, para conversar com os amigos, Sim. que é uma coisa muito absurda, né? Você tem que ter tempo para essas coisas. É aquela história, E né? tem muita questão também da nossa percepção do tempo, né? Porque, Exato. por exemplo, hoje eu estava aqui, a minha amiga me convidou para vir aqui na casa dela, aqui na praia e tal, e aí ontem a gente foi fazer uma janta, e aí a gente conversando, tipo, nossa, mas não dá, né, para a gente cozinhar todo dia, né, na cidade, né? Tipo, porque olha o tempão que a gente perdeu. Nessa hora eu pensei assim, internamente, não nem comuniquei, eu fiquei, porra, mas será que é um tempão mesmo? Tipo assim, porque a gente tem uma noção, tipo, é um tempão. Realmente eu pensei na hora, eu concordei com ela, falei, pô, pode crer. Imagina se eu parasse tudo isso aqui né, tipo, cortar as coisas, fazer, cozinhar um macarrão, sei que lá, aí corta, depois tem que limpar tudo. Tipo, e aí isso tudo, esse ritual todo, ele dura, né, durou, sei lá, 1 hora e meia, mais ou menos. Eu fiquei pensando, nossa, mas será que é um tempão mesmo assim, sabe? Tipo, será que realmente não dava? É só Às uma vezes percepção minha de que é um pode ser. tempão, entendeu? E aí eu E gasto pode ser, com e pode ser. Instagram, gasto É, com um nossa, negócio tipo, né? seria o caso de Tipo, fazer uma avaliação, né, das coisas, o tempo que você gasta com certas coisas. Você vai ver que na hora de fazer a comida, você vai nem botar é na tanto. caneta. Exato, E exato, pode ser um tempo que exato. você está fazendo E né, apreciando, uma né? confraternização, né, Exato. conversando Não, e eu fiquei exatamente isso. Eu para o fiquei seu pensando, nossa, alimento, né, uma mas coisa, às é um vezes eu ritual, gasto né, de todas as isso, isso. religiões, a Não, comida. Fale, desculpe. Uhum. Não, pode falar, Não, eu desculpa, estava fiquei falando te que. interrompendo. Não, eu acho que tem a ver com o que você está falando, talvez. Que a comida e a hora de você. O jantar, o almoço e tal, ou uma ceia, que for, né? Estou Uhum. remetendo a outras religiões também. É o momento de congraçamento, né? O momento de confraternização, que você está juntos à mesa para conversar e para comer e tal. Então é um. É muito uma questão da gente. Essa palavra é muito boa que a gente usou há um tempinho atrás, que é apreciar. É muito.
É muito sobre isso. A gente não aprecia o tempo. Então, o tempo, ele vira uma função, né? Tipo assim, a gente precisa estar exercendo a função dentro daquele determinado tempo. É um pensamento caótico. Eu acho que é um pensamento que, inclusive, na verdade, ele funciona para muita coisa, mas ele acaba sendo caótico para outras. Então, aí o que acontece? Fica muito tempo parar para cozinhar, porque, na verdade, eu não pararia para cozinhar. Eu estaria apreciando aquele tempo com uma comida, sabe? Então, é um outro jeito de lidar com a situação que a gente vai perdendo se a gente não... A gente tem que aprender muita coisa ainda. Você falou bem do aprendizado. Que às vezes a gente acha que o ser humano ainda tem que entender muita coisa. Vamos começar a passear pelo disco, pelo novo álbum, Niska, uma mensagem para os tempos de emergência. Depois você vai contar essa inspiração aí, né? Como surgiu. E a coisa vem lá de trás, quando você era pequenininho. Daqui a pouco você conta. Vamos ouvir o 4x4 e o Maracanã. Fale um pouquinho dessas duas. Uma nós temos aqui no YouTube. A 4x4 a gente já puxou, né? Já falou um pouquinho. E você colocou também, é importante para as pessoas que veem pelo YouTube aqui o programa, você colocou também os visualizers, né? Que hoje é um recurso para você não ficar a música só, né? Você poder ter uma e coisa... E aí junta o Lyric Video com Visualizer, né? Visualizer hoje é uma tendência mesmo para você botar, para você ilustrar a canção, de certa forma, que não seja um clipe tradicional, ou um clipe, ou uma gravação de estúdio, né? Então vamos ouvir o 4x4. Fala um pouquinho do Maracanã, que você não falou. A 4, vou só dar uma arrematada na 4x4. Isso, por que favor. Ela começa com um filósofo escritor que é o Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, que é um filósofo que eu acho que eu gosto muito da linha de pensamento dele, do jeito que ele né, já desencarnou, mas é muito interessante. E ele começa com uma provocativa a respeito da gente, quanto nacionalmente divididos, que é o que acontece hoje em dia muito no nosso país, está acontecendo, né? E também falando de mundo, né? Pensando também no mundo. Eu vejo isso como uma provocativa e acredito que seja, porque os filósofos são provocativos, né? Acho que esse é um dos papéis da filosofia, né? Exato. Então, a gente provocar para pensar, será que realmente conseguiríamos... Tanto que o visualizer da 4x4 é a Pangeia, né? Voltando, assim, é a Pangeia e o planeta voltando, a Pangeia e o planeta voltando, que é para provocar isso. Será que né, que aconteceria se a gente resolvesse realmente se perceber como um só na humanidade, né? Tentar se conectar. É óbvio que seremos diferentes sempre, enquanto raça e cor, né? Enquanto raça não, desculpa, perdão, cultura, etnia, enfim, cor, raça humana. Mas como que seria isso, né? Da gente se ver, tentar encontrar uma cultura que comungue, né? Que não precise perder as culturas, mas que encontre uma que possa comungar e tal. E a gente vai ver isso nos tempos de emergência, né? E é por isso que o disco traz esse nome, porque quando dá merda, que nem a pandemia deu, a gente precisa começar a pensar junto, né? Porque senão a gente começa a entender que dá um negócio na China, a gente pega aqui, vai dar um negócio ali em cima ali, aqui vai reverberar, aqui vai acontecer uma coisa, vai reverberar. Então, cada vez mais, inclusive as lideranças políticas mais jovens já têm, e eu fico vissurado nessas lideranças, porque eu vejo que eles já estão trabalhando nesse lugar, no lugar da gente conseguir se entender como um só, como planeta, porque não adianta a gente ficar desmatando a Amazônia aqui e a galera ficar lá pedindo para melhorar o clima, porque a gente tem aqui a gente é muito responsável por isso também. Então as pessoas vão falar de Brasil, precisam do Brasil para isso. Então quando a gente começa a pensar que a gente precisa mesmo, pensar não, né? Se dar conta que a gente precisa um do outro, aí perceber, né? Para mim, aí que o game começa, aí que a gente começa, né? Assim, a falar do que eu gosto. Esse é o 4x4. Então, a 4x4 fala disso. Começa a falar do tempo junto. No final, tem esperar você faz sentido o tempo, que é isso. Esperar tipo, se conectar. Parece que é uma coisa para relacionamento, mas
é uma coisa para, tipo assim, quando a gente se conecta, quando a gente junta, quando a gente está junto, é que faz sentido viver, que faz sentido o tempo, que a gente sente o tempo. Então, tem, poeticamente, né? Óbvio, eu falo muito assim, eu não sou tão literal, né, com as coisas que eu falo, eu sou mais poético. Não ainda, talvez um dia eu seja, mas ainda eu não cheguei nesse lugar. Sim. E o Maracanã? Bom, Maracanã é sobre... Acho que é uma chacoalhada, porque quando eu falo vem do Maracanã e vem do maracatu, é que eu falo, o Maracanã é o chacoalhar, né? O significado de Maracanã é o que chacoalha, o chocalho. Eu faço uma brincadeira com uma sacudida. Desde pequeno, as minhas mães, quando eu estava desatento ou não percebia um negócio, demorava, ou tinha o puxão de orelha, né, que rolava, que era um puxãozinho na orelha, assim, um toquezinho assim na orelha para sinalizar, você não está ouvindo o que está sendo dito, ou tinha a sacudida, tinha uma sacudida. E aí a sacudida, eu percebi que o quanto às vezes a gente sacudir, né? Tem muitas pessoas que falam, às vezes sacudir é bom, botar a cabeça embaixo d'água fria é bom. Então essas coisas que dão uma acordada na gente é importante. Então isso eu trago essas duas coisas no refrão, isso e a dança, né? O maracatu como dança e cultura, que é uma coisa muito forte que a gente tem, que eu amo. Então, eu junto essas duas coisas e o verso é uma crítica forte quando a gente e esse disco fala muito disso, que quando a gente usa a fé como uma muleta, né? E aí a gente não percebe o quão soberbo é isso, porque isso é soberbo demais. A gente acha que ela nos serve, né? Assim como a gente faz com a natureza, né? Assim como a gente faz com a gente mesmo, né? A gente adora fazer isso, né? É muito bom de fazer. Olha, eu vou te falar que é prazeroso, sim. Claro que é prazeroso a gente se empoderar e, né, se achar gigante e soberano sobre todas as coisas. Só que, velho, isso destrói, né? É um thinking muito destruidor, assim, tanto para as outras pessoas quanto para a natureza, quanto para as coisas à nossa volta. Então, a fé ela é uma ferramenta muito potente, muito importante, mas não como muleta, não como algo que serve a gente, né? Porque senão a gente fica soberano, a gente acha que a gente né? A gente tem coisas melhores que o outro, a gente acha que a gente, né, sabe de coisas como a gente vê acontecendo aí muito, sentir né? melhor, se achar melhor que os outros, esse que é terrível. Isso. Essa é a soberba maior. Então vamos ouvir 4x4 e 4x4 em Maracanã. Roda! I wonder why human beings throughout the world don't see this simple fact that you cannot possibly have peace on earth if you are nationalistically divided. Acordei mal disposto, precisei ver meu rosto. O som do fim do mundo é doido. 4x4 apressado. Olhos são de pesquisa. Uma vista nunca antes vista é o que resta pra nós. Da onde eu falo as coisas gritam. O impossível me interessa. Tem vez me comove.
olho o mapa, uma febre alta pelo altar, um delírio em massa, me ensilura na risca. Eu vou até o fim nesse sol do meio-dia. Vem do Maracanã, vem do Maracatu, vem um alerta quando a fé desperta a soberba e também a cruz. Onde está Jesus? Eu conto, batendo pontos sob o sol do meio-dia. Vem do Maracanã, vem do Maracatu, vem do Maracanã, vem do uma febre alta pelo altar, um delírio em massa, me segura na risca. Eu vou até o fim, um alerta quando a fé desperta a soberba e também a cruz. Onde está Jesus? Eu conto, batendo ponto sob o sol do meio-dia. Estamos de volta com o Castelo Branco. Ele está morando em São Paulo, né? Ele é do Rio de Janeiro, mas morando em São Paulo. E agora, neste momento, ele está na praia de Juqueí, no litoral norte, casinha de uma amiga. descansando, né? Curtindo um pouquinho, que o homem passou por boas aqui, mas agora está aproveitando para lançar o trabalho e a gente está curtindo com ele aí o trabalho. Por que é Nisca, uma mensagem para os tempos de emergência? Fale um pouquinho do título, né? Eu não perguntei na primeira, porque eu já queria ouvir primeiro as duas primeiras faixas, né? E você tem que explicar agora o que é o Nisca. Diga lá. O Nisca tem duas coisas aí. A mensagem para o tempo. Nisca é o meu nome. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu escrevi uma carta. Isso eu já contei uma vez aqui para você, eu acho, né? Eu adoro. Conta de novo. Eu escrevi uma carta lá no monastério onde eu vivia. A gente muda às vezes de nome, né? Porque tem esse Mas explica, exercício. volta um pouquinho. Por que você vivia no monastério? Explica um pouquinho para as pessoas que estão te ouvindo agora, te conhecendo agora, né? Sim. Eu tenho uma mãe que largou tudo, que se juntou com mais 3 mulheres, largaram tudo na cidade, venderam tudo que tinham, compraram uma fazenda, começaram a fazer experiências de psicologia, porque eram psicólogos e terapeutas, e aí a coisa foi crescendo, e elas foram vivendo dentro desse contexto. A princípio já existiam alguns valores, que não eram valores monásticos completamente, mas já tinham alguns, tipo o veganismo, já tinham alguns valores que até hoje tem. Mas aí isso foi se transformando até elas entenderem que isso era um monastério, e aí elas se juntaram com Figueira, que foi
quem concebeu foi o Trigueirinho, que é Trigueirinho, bom, não preciso explicar, quem quiser procurar, José Trigueirinho Neto, foi um ser que viveu, que já desencarnou. Escritor e filósofo, morreu em escritor 2018. e filósofo. 2018. Isso. E ele foi uma das pessoas que me ajudaram, estavam ali na minha criação, junto com elas, que elas se juntaram com ele, depois isso veio a ser uma coisa só, Figueira Crescendo, que é esse lugar que eu fui criado, acabou fazendo parte de Figueira, então virou uma coisa muito grande, mas isso foi ao longo do caminho. Bom, quando eu tinha 7 anos, eu estava sendo alfabetizado por elas, e aí eu quis escrever uma carta para aprender a falar, porque eu pirei num livro dele chamado Niscalcate, Uma Mensagem para os Tempos de Emergência. Esse é o livro que o Trigueirinho lançou em 92, se eu não me engano, que é um livro que já fala de muita coisa atual. Aqui está assim, dizendo 93, só para te corrigir. 93, pronto, obrigado. Obrigado. E aí ele lançou eu fiquei pirado nesse livro, nessa capa, e com a minha ingenuidade de criança, ou ingenuidade ou perspicácia, eu vi que as minhas mães estavam mudando de nome, eu queria mudar também. Foi um negócio de criança com mãe, assim. E eu mandei uma carta para o José pedindo para eu mudar o nome para o nome do livro, que eu fiquei apaixonado, e nem sei por quê. Quer dizer, a vida mostra, porque, né, a gente vai vivendo e vai vendo que vai confirmando, mas foi uma coisa assim de eu ficar apaixonado pelo livro. E ele me respondeu a carta de volta, falando que fosse Nisca, para abreviar, e sugerindo que fosse Nisca. E eu aceitei, claro, obviamente, prontamente eu aceitei, e a partir daí meu nome foi Nisca lá, nesse contexto, sempre foi, e até hoje é. E aí eu senti que, até e quando a sua eu fui mãe lançar minha carreira... te chama de Nisca? Minha mãe me chama de Nisca. Porque o seu todas nome elas de me chamam de batismo Nisca. É Lucas Domênico Castelo Branco Galo. Isso. É o E nomão, né? eu tenho muitos nomes, né? Tenho muitos nomes, O Nisca fica mais fácil, né? Isso aí. Sim. Antes de lançar, eu pensei nisso. Só que eu senti que o Castelo Branco, ele, como primeiro nome, eu já falei aqui, mas eu vou só resgatar. Como o primeiro nome do disco chama Serviço, eu senti que isso também estava conectado ao serviço, porque o Castelo Branco ele é um sobrenome que está muito conectado à direita, à extrema-direita, por causa do Castelo Branco que a gente teve e tudo. E eu quis trazer um outro ponto para esse sobrenome, para isso não ser... para não estar só ligado àquilo dali, aquela energia, sabe? Uhum. E aí isso também foi um serviço, também é um serviço. Então, para mim, eu vejo assim, eu vejo esse nome nesse lugar. E é o meu sobrenome. Então, bom, passando por onde a gente estava, aí eu fui no Nisca, gostei disso, ele foi Nisca, e aí hoje eu falei, bom, eu acho que o meu quarto disco ele vai ser inspirado no Niscalcate, no livro do José. Por quê? Primeiro, porque o livro é atual, né? Uma mensagem para os tempos de emergência, toda a questão que ele traz e tudo, são coisas que ele já estava vendo ali. Obviamente, ele fala de uma forma muito filosófica, poderia falar religiosa, mas teosófica, né? Teosófica, tipo, de um jeito muito, com um linguajar dele, mas o que ele quer dizer já estava alarmando coisas que a gente está vivendo agora. Então eu peguei e falei, eu vou fazer, assim como o Jorge Benjor fez o nosso querido Tábua de Esmeralda, Exato. que é um disco baseado num livro, né? E que é o Caibalion. Então, tipo assim, eu pensei, bom, eu vou fazer, porque para mim esse é o meu Caibalion, tipo, esse é o meu livro de guia a sua referência, espiritual. Espiritual, pensando no espiritual, pensando no meu caminho, nesse caminho, né? Porque, como eu disse, eu sou um jovem místico, mas eu também tenho esse caminho daqui, que é o caminho mais racional também, sempre conviveu comigo, não me desce nada que não seja muito questionado, e esse caminho daqui, ele está em mim desde criança, então eu não consigo, né? Tem coisas aqui que eu lido porque eu lido desde criança, então faz parte do meu berço. Então é esse caminho aqui do Niscalcate. Então eu fiz esse disco para trazer essa mensagem, resgatar essa mensagem e 2 pontos importantes. Então ele tem o presente, que é uma mensagem para os tempos de emergência, que é a base, que foi o livro do José, que aí eu só abreviei, ao invés de ser Niscalcate, é Nisca, porque, né, aí eu faço essa brincadeira com o meu nome, para me dar
para me empoderar mais sobre esse lugar também, obviamente. E o segundo é que eu entrei numa pira, e agora é a pira da pira, mas é isso, que é o nosso futuro. Para onde a gente vai? O que vai acontecer com a gente? Como é que a gente vai resolver essas questões? E aí eu fui no monastério, a história é linda, eu fui no monastério, eu estava ainda com o nome, eu estava, cara, Niska, Solar, Niska, uma mensagem para os tempos de emergência, pá. Aí fiquei com isso, só que ainda não tinha batido o martelo, pá, tudo bem. Aí fui pro monastério numa noite muito louca, assim, tava fervo para mim, porque tinha noites que eram muito difíceis de dormir, porque a minha cabeça, ela fica, isso é uma coisa do pós-Covid, ela fica disparando uns negócios, parece que, eu não sei explicar, mas era uma coisa que, aí o meu coração ficava disparando, aí eu não conseguia dormir, ficava nesse até chapar, assim, até uf, né? E aí numa dessas, assim, levantei, nossa, não sabia, tentava fazer uma coisa, não ia, sabe? E aí um amigo meu me ligou de madrugada. E aí ele virou e falou assim, é um amigo que toca comigo, inclusive, e João, o nome dele. E aí ele falou, amigo, eu acabei de ver uma coisa que vai te acender, porque eu tava muito assim, cara, que eu não quero só eu não quero só falar uma mensagem para os tempos de emergência e valeu, foda-se todo mundo, tchau, uma mensagem para os tempos de emergência, valeu, galera, se virem aí, a mensagem está dada, a mensagem está dada, se vira aí. Exato. Eu queria o brilho, a coisa que vem à frente e tal. E ele virou e falou assim, amigo, pesquisa Solar Punk. Aí eu fiquei assim, beleza, tá bom. E ele desligou, cara, quando eu pesquisei, eu chorei, mas eu chorava, porque era como se eu realmente tivesse encontrado um contexto de cidade que eu falo assim, cara, eu viveria aqui, e isso aqui é o que a gente poderia viver, é isso aqui que a gente poderia viver. E aí, a pira toda o central a tecnologia precisa servir à natureza, ponto. Não é a natureza que serve a tecnologia. Essa é a síntese do Solar Punk, porque o que a gente vem construindo até hoje é a natureza servindo à tecnologia, aos nossos avanços. Então a gente vai avançando e a gente vai pegando a natureza, consumindo a natureza, triturando a natureza, né? E agora existem soluções já de pessoas muito massa no planeta que encarnaram, obviamente, como painel solar, né? Coisas que foram trazendo para a gente não conseguir dar uma freadinha uma aqui e outra ali. Porém, isso precisa ser uma consciência que a gente instaura. Porque aí quando a coisa começa a virar um movimento, porque isso é um início, né? Na verdade, é uma coisa nova ainda. Mas é um contraponto do cyber, porque tudo que eu vi até hoje era o cyberpunk, que é aquela coisa daquele futuro distópico, aquela coisa da gente destruir tudo, tipo assim, as máquinas no poder, sabe? Aquela coisa meio videogame, filme de Hollywood, que as máquinas no poder e tá tudo destruído. Futurão com a gente usando tudo. E aí veio, em contraponto a isso, veio o Solar, que é justamente a gente conseguiu resolver esses problemas. A gente conseguiu resolver os problemas de condição climática, de poluição, de desigualdade social. Então, isso aí é uma utopia, é um futuro utópico, obviamente, porque, né, a gente que precisa ser muito otimista, obviamente, para acreditar. O otimismo é ótimo, é bom, é o que faz movimentar. Ser pessimista também, você não faz nada, você fica parado, não faz nada. Vai morrer, vai acreditar. Então tem que ter o otimismo. Mas é aquela coisa, porque você vê as estruturas, tem toda uma arquitetura das plantas junto com os domos, com as arquiteturas diferentes. Então quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu acredito. E eu sempre me senti uma ovelha negra com os meus amigos da música, com os meus amigos
da cidade, sempre me senti uma ovelha negra, me senti uma ovelha comum. Eu olhei aquilo ali e falei, eu quero ser uma ovelha comum aqui dentro, eu não estou diferente de nada, que sou eu estou no meu lugar, sacou? Tipo, é isso, é exatamente isso que eu acredito. E chorei por causa disso, porque essa sensação foi arrebatadora. E aí eu falei, não, é isso, eu vou falar disso, eu vou falar do Solar Punk, eu vou trazer isso. Até porque depois eu fui pesquisar e vi que lá fora já tem empresas que têm um fundo de financiamento para ideias solarpunks, para jovens e pessoas ou seres que estejam conectados com o solarpunk, com esse conceito solarpunk, desde a arquitetura até a ideia. Então, o modo de vida também, né? O modo de vida, porque você precisa ter o contato com a terra, não necessariamente, vão ter pessoas que vão saber, que vão te ensinar, mas voltariam aquelas comunidades, não a comunidade hippie. Quando a gente fala de comunidade, e é por isso que eu sempre me senti uma ovelha negra, porque eu falo de comunidade, a pessoa já acha assim, bom, foi criado numa comunidade hippie, ó o doidinho da astrologia. Fudeu, eu sou o doidinho da astrologia também, eu adoro, mas foi zero isso a minha criação, sabe? Foi uma criação super consciente, inclusive teosófica, religiosa, teve muito disso, então não tinha como ser hippie pra cacete, não era isso, sabe? Era punk pra cacete, porque a gente queria negociar o mínimo possível com o governo, no sentido de ficar ali tendo uma troca com as famílias que plantavam as coisas em volta. Então é nisso que eu acredito. Quando, obviamente, né, a gente não consegue transgredir tanto assim. A gente está dentro de um regime capitalista, de uma coisa que a gente consegue sair tanto disso. A gente ainda precisa de dinheiro para comprar coisa, não sei o que lá. Então não é o transgressorzão da parada, não é isso. Porém, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer conscientemente já. Então, quando eu vejo um movimento rolando de pessoas entendendo isso, até porque o Covid começou a trazer isso, as pessoas começaram a voltar para o campo, sair um pouco da cidade e voltar para o campo. Então, é por isso que voltou a se falar de solarpunk lá fora. Porque as pessoas começaram a fazer essa movimentação e aí começaram a se unir em grupos, começou a ter tudo isso, pensar, pô, então como é que vai ser a arquitetura disso? E aí voltaram a trazer isso. E aí eu fiquei alucinado, eu falei, nossa, é isso que eu acredito, é exatamente isso que eu acredito, é sobre isso que eu quero falar. E aí eu uni isso ao disco. Então o disco tem o presente e tem o futuro, porque a capa é solarpunk, né? Essa capa Exato. Meio, né, foi criada por um artista norueguês que já está nessa... Os trabalhos dele já estão em cima desse solarpunk, desse contexto. Beleza. Vamos ouvir, então, agora mais duas canções, Valente e Criançada. Fala um pouquinho dessas duas. Valente é uma música que eu devia essa música há muitos anos, porque fala dos meus pais e dos meus amigos, que são duas pessoas... Quer dizer, meus não, né? Dos pais e dos amigos, né? Tipo, de como essa relação ela é uma relação importante, como os pais eles são amigos em muitos momentos e os amigos são pais em muitos momentos. Por isso eu quis colocar os dois e ser simples e grosso assim mesmo. Tipo, eu serei simples como os meus pais são simples, são gigantes. Eu serei fonte como os meus amigos são fonte, são gigantes. Então, tipo, eu coloco um depois do outro e na mesma melodia, com a mesma métrica, para fazer essa brincadeira de que em alguns lugares eles se emprestam. Em alguns lugares, os pais podem ser amigos, devem ser amigos, e os amigos devem ser pais em muitas ocasiões, até porque tem ocasiões que os pais estão mais distantes e que os amigos mais próximos são muito importantes. Né? Eles precisam entender a gente precisa entender essas coisas. Então, para mim, é uma música que sempre precisou existir, que a pandemia me fez sentir essa falta de falar disso dessa forma, e eu falei. Valente. E Criançada? A Criançada é uma música já antiga, já de 2013, e aí fala sobre como eu vejo como o poder das crianças, né? Como a honestidade e a forma direta no olhar que a criança tem de se relacionar com as coisas, como isso é incrível, como isso é de se estudar, de perceber o quanto a gente perde disso, porque a gente é tosado, porque a gente começa, né? E como é que a gente pode admirar e ver isso, né? É um pouco esse olhar, assim, para criança. Legal.
Então vamos ouvir então, na sequência, Valente e Criançada. Roda. Eu serei grande, grande como meus pais. Eu serei grande, grande, grande como meus pais são grandes. São gigantes. Eu serei fonte, fonte como meus amigos. Eu serei fonte, fonte, fonte como meus amigos são fonte. São gigantes. Speak truly always, always. Speak truly always, so always. Eu serei simples, simples como meus pais. Eu serei simples, simples, simples como meus pais são simples. São gigantes. Serei valente, valente como meus amigos. Serei valente, valente. Ai, meus amigos são valentes. São gigantes. Speak truly always, always. Speak truly always, so always. Speak truly always, always. Speak truly always, so speak truly always, so always. A verdade mostra que o amor nos olhos da criança a verdade mostra que o amor nos olhos da criança a verdade mostra que o amor nos olhos da criança a verdade mostra que o amor nos olhos da criança é muito mais fiel e generoso.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. E estamos de volta com o Castelo Branco, ou melhor dizendo, Lucas Domênico Castelo Branco Galo, ou Nisca. Nisca, eu vou te chamar você de Nisca agora. Fica à vontade. Então, Nisca, vamos seguindo aqui, falando mais do trabalho que você fez. Você se juntou a quem aí nesse trabalho? Porque sempre tem que ter o apoio, como a gente acabou de dizer aqui numa entrevista recente, a gente não faz nada sozinho, né? Precisa ter os amigos todos, e ainda mais nesses momentos alternativos, né? Esse é o 4º álbum seu, o primeiro foi o Serviço, 2013, Sintoma, 2017 e Sermão, 2019, né? Se eu estou certo, você me corrija se estiver errado. Isso aí mesmo. E aí a gente faz o trabalho com os amigos e tal. E quem você quis trazer de perto? Você falou dos amigos, dos parentes, né? E dos amigos que acabam sendo irmãos, né? Que às vezes está distante do irmão, isso representam uma amizade mais forte, que são irmãos, né? Os irmãos que não são de nascença, são irmãos escolhidos pela gente, né? Que é mais legal ainda. Total. E como é que você organizou o som desse... Você falou que quando você estava doente, passou a bola e o pessoal te ajudou muito. Isso, mas fale um pouquinho da o Ico, os dois que estavam comigo no Sintoma estiveram nesse processo, que é o Ico dos Anjos e o Thiago Leal. São dois nomes que me ajudam desde o Sintoma, e eles estão na coprodução musical, né? O Igor e o Felipe, o Igor Lucarini, o Felipe Batalha e a Patrícia Tavares, que são as 3 pessoas que me ajudam financeiramente, né? Que acreditam no meu projeto, investem quanto podem, porque ainda é aquele coisa passito a passito, que dá para fazer, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, essas coisas. E as participações do disco, os músicos que tocaram, que são maravilhosos, Luísa Brina, que é violonista, você conhece, né? Claro. O Pedro Lacerda, que toca batera, que é um baterista fenomenal, está tocando comigo. O João de Souza, que foi o João, que não é o Batista, mas é o de Souza, que me ligou para me dar essa mergulhada de cabeça. Exato, que foi um batismo ali. E aí tive as participações, que são meus... Eu tenho o privilégio de ser amigo e ter o respeito dessas pessoas que estão no disco. Então, que é a Duda Beat, que é uma das minhas melhores amigas, se não a melhor amiga que eu tenho, pessoa que eu amo de paixão. A Mamundi, que é outra amiga que também antigaça, que é também uma das minhas melhores amigas, super, super, super fiel. A gente já passou várias juntos. O Rubel, que é um amigo também, menos data do que as duas, mas também já há uns bons anos, desde o primeiro disco dele, que eu fiz a participação no circo com ele, foi uma data incrível, também seguindo com ele já há alguns anos. E a Lazuli, que é a Ju da Francisco Elombre, que é uma mina... Estraçacapa. Isso. Eu gosto de falar o sobrenome dela. É bom de falar, né? Estraçacapa. Ela é italiano, eu gosto de italiano. Estraçacapa. Estraçacapa. Ela está se lançando como Lazuli, né? E aí ela canta na Valente. E ela é uma relação que eu tenho já muito louca também, de alguns anos, desde acho que 2016, que a gente se conheceu em Campinas, quando eles moravam numa república, e eu ia lá na república ficar um tempo com eles. Foi bons tempos, assim. Aquele tempo mais jovem ainda, que eu ainda aguentava um camping, uma coisa assim. Hoje eu acho que eu não aguento mais um camping. Aquele estilo de camping que você não sabe o que vai ser. Sabe qual é? Tipo assim, você vai, assim, a Deus dará. E o Francisco Elombe fez um disco todo em casa, né? Eles juntaram todos os 3. Foi bem legal. A gente mostrou esse trabalho aqui. Não, eles são família demais, assim. São momentos bem família, assim, que eu tive com eles, bem legal. Então, o Duda Beat, Mamundi, Lazuli e o Rubel. E o Rubel. São as participações especiais do disco, né? E aí você foi chamando, conforme a música você sentia que tinha cara de um, de outro, Isso. Por aí. Eu já sabia que eu queria mais ou menos eles, assim. Eu pensei, cara, eu vou chamar eles, que acho que é o momento de chamar eles. Eu nunca fiz nenhuma participação, a não ser a Duda, que
canta comigo desde 2013, quando ela não fazia a menor ideia de que ela ia cantar ou nada. Eu sempre coloquei ela para cantar comigo, que eu sempre achei linda a voz e tudo. E apoiava ela, porque eu sabia que no fundo ela queria ser cantora. Mas, exceto ela, eu nunca tinha feito nenhuma participação com eles, né? Com nenhum dos três. Então, eu sabia que eu queria, assim, eu sabia que eu já queria eles há um tempo. E aí eu fui vendo, será que dá? Será que não dá? Dá aqui não dá. E aí fui colocando cada um onde eu sentia que comunicava melhor, assim, tinha a ver com eles, sabe? Beleza. Foi assim que foi estruturado o disco, com toda essa história que você está contando. Isso. Aí, né? Então, vamos aproveitar agora para ouvir um pouquinho mais, né? A gente ouviu Valente Criançada, agora vamos ouvir Isso Não Se Faz e Me Namora. Fale um pouquinho dessas duas para a gente ouvir, para aproveitar aqui. Essas são as músicas do disco que é o escape emocional, sentimental, sexual, digamos assim, né, pro outro, assim, mas que fala da relação, né? Isso Não Se Faz e Me Namora são relações. Então acho que não tem muito o que colocar, são músicas de amor, e nesse lugar que eu sinto que é importante ter, porque também faz parte da gente se relacionar e transar, enfim, e viver essa vida também. Não dá pra gente ser só, né, quer dizer, só cabeça, só cabeçudo demais, só não sei o que lá, né? A gente tem que mostrar que tem ali o gozo também, né? Então, isso aí tudo baseado em fatos reais. Isso Não Se Faz e Me Namora. Mas até brincando com você, até nesse momento de pandemia, as relações foram complicadas também, né? Mesmo a quem se gosta, os casais que se gostam muito acabaram ficando por força do isolamento, estando muito junto. Então teve muito casal. Aí um mora com a família, o outro não pode ver porque mora com a família, né? E os casais, a não ser que more junto, né? Mesmo os que estão juntos, né? Tem duas coisas: ou se fortalece a relação, ou ela acaba, ou né? se arrebenta, exato. Isso aconteceu também, né? Para falar em relacionamento, muito. Rolou muito isso também, né? E as pessoas ou fortaleceram a relação ou a coisa bagunçou toda, porque aí é o dia a dia, né? É a doença, é a convivência, né? A necessidade de você estar junto e um ajudar o outro, né? Em todos os sentidos, dividir tarefas e tal. Complicado. Isso foi um dos desafios, né? Nessa pandemia foi essa questão dos relacionamentos, de estar junto. E os que estão separados também é uma dificuldade, né? De não poder se ver, e aí também é complicado. Total. Não é? Não é fácil. Total. Tá bom. Então, já que você não quer comentar muito, vamos em frente. Você passou rápido aqui a ideia. Isso Não Se Faz e Me Namora, que até é legal botar as duas juntas, né? Você diz que tem a ver. É isso aí mesmo, Foi então, pensado. Vamos ouvir, então. Roda! Desde que você apareceu na minha vida, com seu bloco na avenida toda diva, ficou pequeno pra minha rua. Mas olha como as coisas são. Você duvida, mas eu divido tudo isso com você porque é seu também. Amor, meu amor, diz pra mim. E agora? Eu já me conheço, ai que droga. Você vai disparar e eu vou atrás. O som da sua voz é gostoso demais. Diz pra mim, e agora? Eu já me conheço, ai que droga. Depois daquele amor isso não se faz.
agora eu já me conheço, ai que droga. Você vai disparar e eu vou atrás. O som da sua voz é gostoso demais. Diz pra mim, e agora? Eu já me conheço, ai que droga. Depois daquele amor isso não se faz. O som da sua voz é gostoso demais. Diz pra mim. Eu não tô aqui para mimar você, nem se pintado de ouro, nem se vier a pé. Te peguei me olhando de cantinho. Olha pra mim, que eu sou assim, linda. Mas pera lá, eu sou de quem não teme nada. Sou libriana, força da maré. Não treme não quando eu disser me namorar. Sem neura, tô por conta dessa pira. Me namorar, não quita. Tô por conta dessa pira que é você. Bem me quer, mal me quer. Gosta quando eu brinco de manhã, né? Bem me quer, mal me quer. Se eu for contigo, tudo bem, hein? Bem me quer, mal me quer. Gosta quando eu brinco de manhã, né? Bem me quer, mal me quer, mal me quer. Se eu for contigo, tudo bem, hein? Tudo bem, hein? Tudo bem, hein? Tudo bem. Mas espera lá, que eu sou de quem não teme nada. Sou libriana, força da maré. Não treme não quando eu disser me namorar. Sem neura, tô por conta dessa pira. Me namorar, não quita. Tô por conta dessa pira que é você. De volta com o Nisca. Agora gostei de chamar você de Nisca. Chama o Castelo Branco. Castelo Branco, Nisca.
Legal demais. Você devia botar mais Niska aí na parada. Eu achei tão legal. Vou botar. Não é? Não sei se você vai adotar, porque também nessa altura você já lançou 4 discos, né? E mudar sim, agora vai ficar um pouco complicado, né? sim. Só para lembrar o Castelo Branco, você falou, na hora que você falou, não comentei, que se remete ao presidente militar da ditadura, né? Mas também tinha um Castelo Branco, que era o Carlos Castelo Branco, colunista Você falou disso da última vez. só para as pessoas não esquecerem. Claro, você lembrou também. não, Que isso é era o importante. Castelinho, ele era baixinho, o pessoal chamava ele de Castelinho. E ele escrevia no Jornal do Brasil, o seu pai deve lembrar, sua mãe. Eu comentei depois com meu pai falou que óbvio, que conhece. Castelinho, ele era um grande colunista do Jornal do Brasil, e né, era uma figura que sabia os bastidores e fazia críticas no momento complicado da ditadura. Ele dava umas cacetadas ali, ousado, o Castelinho. Total. Vamos falar um pouquinho agora da questão que me preocupa um pouco, e eu coloco sempre na roda, a questão das redes sociais. Você fala em todo o contexto aí do Niska, né, das alterações climáticas, da poluição, a desigualdade social, né, os desafios contemporâneos que você coloca, e também na questão da tecnologia, né, que ela tem que estar atenta, a gente tem que usar a tecnologia, não ela usar a gente. Mas, no momento, para o artista, a dependência das redes sociais, né, para ser bem claro, até eu uso a palavra refém, que muitos falam, olha, você exagera e tal, não sei se é bem refém, mas uma dependência, digamos, né, de redes sociais é uma coisa que me preocupa um pouco. Eu queria a sua visão, o seu comentário a respeito. Porque hoje o artista, se não está na rede, ele está fora do mundo, ele não existe, o que é uma injustiça, né? Porque tem artistas que não lidam bem com essas redes e são talentosíssimos e não têm espaço e não sabem brincar com TikTok, vai para dizer o mais recente, ou trabalhar as redes para divulgar a obra dele, ou coloca no streaming, mas fica lá perdido em milhares e milhões de pessoas, né? Como é que você vê? E eu estou falando aqui no YouTube, né? Estou sendo contraditório, reconheço. Mas eu queria saber como é que você vê isso aí, na tua visão, sobre essa dependência. Tem que estar. Aí o cara falou, mas você lançou o disco, mas você não botou nas plataformas, você não botou não sei aonde e tal. Aí o cara fala, pô, mas e aí, é isso só que eu tenho, como é que eu vou me virar e tal? Enfim. A gente tem 2 caminhos. A gente pode tentar mudar o que é, ou a gente pode estar no que é, né? E eu acho que esses 2 caminhos eles se cruzam muitas vezes, né? Às vezes você acorda com vontade de transgredir o que é imposto, e às vezes você acorda e você só quer seguir o que estão fazendo, o que está funcionando. De qualquer forma, nos 2 caminhos você precisa ter clareza do que você quer. Com clareza do que você quer, você tem que bancar. E bancar é você saber que é assim que o game funciona, que é assim que a coisa funciona. Então, se você não quer, você tem 2 opções: não fazer ou tentar transgredir, né? Que é uma opção mais, digamos assim, mais como é que é a palavra? Tipo, né, de ousada, uma opção mais ousada. Eu, às vezes, fico... Como que é transgredir isso? É transgredir o modo como as pessoas veem aquilo dali. Então, por exemplo, um meme, às vezes, ele é uma transgressão, né? Um jeito de você... A gente começa a se comunicar com uma imagem, olha a doideira, não por exatamente o que está acontecendo, mas por como a gente está lendo ela. Então, isso eu sinto que o artista ou a pessoa que vive que vive refém, né, como você falou, dessas plataformas, ou que eu também acredito, eu também usaria refém, eu sou intenso, assim, eu falaria refém, porque eu acho que no final das contas, se aquilo te pega e você não consegue, né, e se você sabe que aquilo é importante para você, é aí que tá,
nesse lugar onde você aceitou isso e você sabe que isso é importante para você e você precisa bancar isso, aí é isso, assim, entra nisso e tenta se dar com isso. Se não se dá com isso, é aquilo, né? Não tem outro caminho na minha visão. Tem o caminho de você querer mudar isso, querer que as pessoas vejam diferente o que você não sabe, digamos assim. Então, é que eu não sei se eu estou sendo tão claro, mas é tipo quando você faz um meme de você mesmo, ou uma coisa de você mesmo. Uma autocrítica, tipo, talvez. Não, por exemplo, por isso que quando a gente às vezes nunca sabe, às vezes a pessoa pega e faz um vídeo, sei lá, eu sou do Castelo, né? Tô em as minhas visualizações, tem as minhas pessoas, mas eu vou lá e faço um vídeo ali na praia, sei lá, que alguém faz um negócio, eu caio de cara. Aí eu pensei nisso, obviamente, eu fiz esse vídeo para postar. E isso vai me render bilhões de visualizações. Então as pessoas vão começar a me olhar de um outro jeito e eu vou entrar nisso, porque eu acho que isso tudo é muito espontâneo. A rede social ela é uma coisa muito espontânea nesse lugar. A gente não sabe como que a gente está indo. A gente vai indo e, de repente, a gente tem uma imagem disso. Como é muito para os youtubers, por exemplo, né? Como é que você pensa? Eu sou amigo do Neto há muitos anos, desde antes dele ter YouTube, o Felipe Neto, por exemplo. A imagem que ele tem hoje, não é a que ele era antes. Você vai construindo. A internet é muito espontânea. Você vai vivendo aquilo espontânea nesse lugar. Não que você não vá calcular suas coisas, mas você mesmo vai se vendo diferente dentro desse processo e as pessoas vão te vendo diferente. Então, o castelo que eu estou construindo no Instagram, no Twitter ou aonde for, é óbvio que quando você me conhece, quando a gente sai junto, troca uma ideia, vai ser uma outra visão desse lugar. Então, nada mais é do que você compreender, se você quiser, esse seu... como as pessoas... Os lados que as pessoas podem te consumir, como elas vão te ver. E se adaptar a isso, porque é uma adaptação, né? Você não pode brigar contra isso, né? Você não pode brigar contra o que a internet vê de você ou está comprando de você. Você não tem como brigar, você fica doido. Então, você tem que ir aceitando essa parada. Então, enfim, eu falo muito isso, viu, Castelo? Porque eu penso assim, também na questão da remuneração dos artistas. Eu acho que é muito injusta no momento. Então, se ganha muito dinheiro com os streamings das plataformas de música e o artista ganha muito pouco. Não é justo nesse momento que se ganha. Aí a turma fala assim, mas é o único jeito que eu tenho. Se não ganha pouco, eu tenho a visibilidade. O cara lá no outro lado do mundo vai me ver e tal. Tudo bem. Os argumentos estão todos aí. Eu não contesto os argumentos, mas eu critico... Justo. A remuneração poderia ser um pouco... Justiça, se a gente for falar de justiça, não há, né? Não há. Nem intelectual, nem sentimental, nem nada. Não há. Há, no meu ponto de vista atual, há uma justiça política no meio artístico. No sentido de que é preciso... Está se dizendo o que é preciso valorizar mais e, de fato, está tentando se valorizar. É o que eu vejo. Óbvio que nunca vai ser o satisfeito para ninguém, né? Ninguém nunca vai estar satisfeito, porque isso é uma... Né? Quantas pessoas existem fazendo música, arte, entrando, tal. Então, é o que eu falei. Eu falei isso semana retrasada. Isso entra naquele assunto do... E a pandemia, como foi para você, Castelo, em respeito de shows? Velho, eu nunca fui para dizer que agora eu tenho que voltar. Eu nunca, não é como se fosse a Duda. Eu tenho uma referência de uma amiga em casa. Não é como se fosse a Duda, que teve que parar tour de 20 shows que ela fazia por causa da pandemia. Eu nunca cheguei nesse lugar. Eu não tô nesse lugar. Eu não fui para esse lugar. Então, tipo assim, e isso, se a gente for pensar numa maneira de... Se a gente for pensar em justiça, eu acho injusto. Lógico, eu tenho 4 discos que eu considero puta discos, eu tô cheio de mensagem para dizer, só me dá um palco e um microfone, que eu vou ali mandar o papo para todo mundo. Só que eu nunca fiz um festival desse. Nunca fiz um Rock in Rio, nunca fiz um Lollapalooza, nunca fiz um que seja os festivais mais jovens. Também nunca fiz Rock the Mountain. Ninguém nunca me chama para fazer essas coisas. Então, se eu for pensar em justiça, eu acho injusto.
Porém, se eu pensar politicamente, eu acho que beleza, eles estão dando visibilidade a um monte de momentos. Por exemplo, as mulheres, então tem um line-up, está se levando mais em consideração as mulheres que estão chegando, obviamente, porque também foram décadas de problema com isso. Anos 2000, velho, era sofrido, era suado para você achar uma mina que tivesse um lead. Uma ou outra, eu conheço a Letrux, que já fazia, a Manhana, mas tirando isso no Rio de Janeiro, era muito difícil, você via alguém, uma ou outra tocando. Então, é importante dar esse espaço, óbvio, às artistas trans, né? A galera, é uma outra galera. Então, é legal. Quer dizer, que eu também faço parte em algum lugar de consciência, obviamente, porque estamos todos conectados, mas é uma galera que precisa. Então, beleza, tá tudo certo. Só que é isso, a gente fica nesse conflito. Então, muita gente fica nesse conflito. Muita gente fica pensando, homem, inclusive mina, inclusive eu sei, porque também não tem espaço para todas as minas. Então, eu conheço um monte de mina que reclama também. Porra, eu faço um puta trabalho e aí a mina X que, sabe, que tá ali e faz. Beleza, é foda. A gente tem que... esse meio é assim, é cruel. Você tem que ir... E você quer isso, é isso. Isso faz parte da parada. Ou você pode tentar transgredir isso, que é o que eu gostaria de fazer mais, que é o que, na verdade, é o que eu faço de uma certa forma, que é fazer os meus festivais, fazer os meus rolês, fazer os shows eu produzindo, com a alimentação que eu acredito na parada, com amigos, sabe, chamando pessoas que eu acredito no rolê. Então, tipo, é o que eu posso fazer, porque, né, que não depende de mim, né, ser chamado ou não ser chamado, ou tá ali ou não tá ali, né? Agora, você eu não mesmo posso negar... produzir as coisas para você, né? Talvez. Isso, exato. Agora, eu não posso negar que eu quero. É o que eu falo quando as pessoas me perguntam. Eu quero, eu não cuspo nisso. Eu não falo assim... Nós estamos aqui no YouTube, eu não vou reclamar das mídias sociais, porque a gente precisa para divulgar, inclusive, eu apertei o botão, exato. O trabalho de vocês. Eu quero falar com a galera, eu quero pegar o microfone, eu nasci para isso. Me coloca ali. Eu entro ali, subo ali no palco com a minha banda e falo o que eu tenho que falar. É isso que eu quero fazer. Então, eu não nego o que eu quero. Agora, paciência, se não é compreendido para estar ali ainda, se não é o momento de estar ali ainda, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser respeitoso, né? Não tem jeito. É isso aí. Vamos ouvir, agora, então, injusto a gente sempre sente, sempre né? Não, e a questão financeira nem se fala, né? Eu acho. Nem se fala, exato. A questão financeira exato. Vamos ouvir, então, Kikuchi, falei certo? E pode apostar. Kikuchi pode apostar. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir. A Kikuchi, ela é para uma pessoa que minha companheira, que é uma das pessoas que eu mais amo na vida, e ela é neta, eu sempre erro nisso, é neta, é que eu erro sobrinho com neta, às vezes eu erro o negócio, é neta, do Kikuchi, que é o cara que trouxe a macrobiótica para o Brasil, que é um thinking de alimentação, né, muito importante, é uma alimentação medicinal, e aí pensando né, nesse lugar. E eu fiz a música para ela e, consequentemente, para esse nome que eu também, né, que é o nome dela, enfim, que é o sobrenome dela. E a Pode Apostar é o Go Vegan do disco, né, que é tipo, aposto no perdão nos seres que não matam. E aí tem a nossa oração não serve para pedir, mas serve, que é assim, velho, não adianta a gente pedir pray for fulano, pray for ciclano, Amazônia, não sei o que lá, né? Como, né? Não adianta a gente usar a fé como ou usar a oração nesse lugar que ela está representando a oração, que poderia ser a frase, porque uma frase é uma oração, falando da literatura, do português. Então, tem essa brincadeira, eu adoro essas brincadeiras, eu adoro essas coisas. Então, tem a oração, que é a oração, e tem a oração da frase. Não serve para pedir, porque não funciona, é uma ferramenta, tem que ser uma ferramenta,
tem que ser como uma enxada para você pegar ali e capinar. Não adianta você só proferir, entende? Só, tipo, proferir. E aí depois vem, é pelo chão que se chega ao céu. O que é isso? É capinando que se faz o canteiro, porque o canteiro não vai aparecer ali, você não vai, né, morrer e ter o canteiro, né? Ou, né? É pelo chão que se chega ao céu, é no trabalho, é no trampo, é na questão, é no Maracanã, no saculejo, né? É no maracatu, que é a dança, que é isso não se faz, que é o gozo, que é a minamora, também, mas muito importante que seja no chão, pelo chão, né? Perfeitamente. Então vamos ouvir. Essa música. Kikuchi e depois o Pode Apostar. Pode apostar.
Estamos de volta aqui com o Castelo Branco, também conhecido como Niska. Nós estamos na reta final. Ele está aí, já está o finalzinho aqui do nosso bate-papo, na reta final. A gente vai ouvir mais o Alabastro, né, que é a última canção do disco. E aproveitando agora o finalzinho, né, Castelo, para você falar um pouquinho como é que a gente entra em contato com você, né? A gente tava falando, a gente criticou as redes, agora vamos fazer a divulgação. Pô. Isso precisamos fazer, Castelo né? Branco. Castelo Então. Branco sou eu no Instagram. Então, se o Castelo Branco sou eu no Instagram, eu sou o Castelo Branco. Não tem mais, não tem essa questão de ex-presidente, sei que lá. Não, você procura Castelo Branco com 2 L's, sou eu ali no Instagram. Então, eu sou o Castelo Branco. Beleza. E lá tá, a gente pode, como é que a gente faz para ouvir todos os outros discos que eu citei aqui, os Spotify, serviços, iTunes, Sintoma, Sermão, todos esse YouTube, tudo, tem todas as plataformas, todos os discos. Legal, tá tudo lá. E você consegue responder às pessoas que eu falei da sua relação, né? Consigo, eu adoro. É o que eu falo, eu sou muito mais maneiro pessoalmente. Muito mais maneiro. Eu costumo falar isso, as pessoas falam, nossa, isso aqui você fala com as pessoas, você recebe as pessoas depois do show. Eu falo, gente, eu sou muito mais maneiro pessoalmente do que minha música. Na minha música, só cabe o que cabe na melodia, porque a melodia, para mim, é a senhora. É a senhora do tempo. Então, tipo, é ela que manda. Então, eu só consigo o que cabe ali. Então, a nossa conversa, a nossa troca é muito mais interessante para mim. Eu sou muito mais interessante que a minha música, eu costumo falar. Então, eu sempre respondo. E responde. O pessoal pergunta e tem muitas questões políticas, por exemplo. O pessoal te provoca, porque você sabe, o ano que vem é ano de eleição e já começou aí, né? A discussão. Teve aquela polarização em 2018 e tal. Como é que você se coloca politicamente hoje? Como é que você vê não, eu de jeito nenhum, eu sempre me coloquei a favor. Eu nas últimas eleições, na última eleição eu votei no Ciro. Eu falei, eu gosto do Ciro, eu acho o Ciro, eu entendo todas as coisas que o Ciro tem e que as pessoas não gostam e tal. Não acho que ninguém é perfeito, todo mundo ali, para mim eu queria que todo mundo precisa de um banho de sal grosso todos os dias, e trabalhar com política é foda para dedéu, tenho certeza, é um bando de rabo preso, um bando de merda que todo mundo foi fazendo aí durante, então é muito difícil realmente. Agora, eu acredito muito no Ciro, eu acredito mesmo no intelecto dele, eu gosto quando ele fala, eu acho que é um cara preparado, um cara que sabe, só que eu entendo que não é o cara que vai ganhar a eleição agora, não é. Então, eu vou votar no Lula, com certeza. Só que e sempre falo, não tem essa parada. Agora, eu não falo muito, porque eu gosto de falar de coisas que conectam, né? Porque isso é uma coisa que desconecta, né? Porque muita gente que não gosta ou que não vota acha que é muito pessoal, começa a achar que isso é gosto, começa a achar, eu não gosto do Lula também, mas eu vou votar no Lula, porque eu entendo a função, o que está acontecendo com o país, o que está rolando ali, e vou e pego e voto, tá ligado? Eu não gosto do Lula da mesma forma que eu não gosto do Ciro também, porque eu não tenho que gostar dessas pessoas, sacou? Tipo, eu não conheço eles, não saio com eles, não sei quem eles são de verdade, o que eles fazem para mim ali é política, todo mundo, então não faço a menor ideia. Eu sei quem eu não gosto de verdade, sacou? Eu sei, exatamente. Eu não sei se eu gosto, mas eu sei quem eu não gosto, tá ligado? E o Bolsonaro eu não gosto, por todas as questões filosóficas dele, que não existem nenhuma. Então, tipo, eu não consigo entender aquela existência. Aliás, eu entendo, obviamente, muita coisa e acho péssimo, então não concordo. Agora, também tenho amigos, é o que eu falo isso, eu já falei isso uma vez, eu sempre tive amigos bolsonaristas, porque o bolsonarismo, ele não é do Bolsonaro, ele é uma ignorância. Amigos não, colegas, pessoas que eu conhecia que tinham essa vertente de pensamento, que pensam assim a vida. Isso para mim nunca foi. É que a gente tem o costume de pegar, quando surge uma novidade, aí a gente começa a agir em grupos, e aí a gente, é aquele grupo, e aí aquilo ali tem um nome, e essa parada é muito ruim, porque a gente começa a achar que aquilo é do momento, que aquilo pode passar, que o Bolsonaro não estando no poder, por exemplo, o bolsonarismo acaba. Então a gente começa a linkar uma diretriz filosófica e de ser
com uma pessoa ou com um grupo. Fudeu, porque aquilo dali, os colegas bolsonaristas que existiram na minha vida, eles sempre foram, desde 2010, que eu trombei com um ou outro, que eu sei quem são. Eu vejo e eu sei como é que a pessoa pensa daquele jeito. E que eu não admiro e não quero perto. Desde sempre. Não é o Bolsonaro, entende? Entendi. Então, tipo assim, é muito importante fazer ter essas pessoas. Então, eu fico instigando essas coisas. Para mim, é mais interessante falar disso do que ficar levantando bandeira propriamente dito. É porque, senão, para levantar uma bandeira, eu levanto do veganismo, que eu acho muito mais interessante do que levantar de uma pessoa que vai errar, que vai fazer merda, que vai etc e tal. Mas eu declaro meu voto porque eu acho importante, conscientemente, politicamente falando, eu acho importante isso. Independente do que eu acho sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as coisas. Eu preciso fazer uma análise do país, de como a gente está vivendo, para onde isso está indo e o que é importante, talvez o que eu julgo ser mais importante. Obviamente, sem nenhum conflito, sem nenhuma troca de tapa, porque eu não sou assim. Mas, né, tem gente que gosta. Às vezes o negócio parte para ignorância, às vezes até entre amigos, familiares. É muito triste isso. Isso. De qualquer forma, está claro o que você não gosta e o que você vai fazer o ano que vem. Ficou tudo bem claro. É isso aí. Castelo Amigo, Branco, Nisca, foi muito legal conversar com você. Sempre um como prazer, sempre. Viu? E você sabe que a casa é sua, né? Essa é a música lá do Arnaldo Antunes, mas a casa é sua, você vem. Muito obrigado. Né, aqui no estúdio, a hora que você puder, estiver lançando. Tem previsão já de lançar o show do disco pro ano que vem? Eu acho que pro início do ano, né? O início do ano, Tá organizando. Vai rolar. Legal. Um abração. Tá bem? Vamos dar aquele abraço Mestre, virtual. muito obrigado. Faz aquele abraço virtual. Um abracinho virtual. Legal para você, saúde para você, para toda a família, né? E a gente se encontra em breve aqui no estúdio o ano que vem, se der tudo certo. Valeu? Se Deus quiser. Até a próxima. Abração. Até mais. Tchau. Beijo. Uhul. Desde pequeno que eu sinto os adultos aflitos. Hoje eu entendo um conhecimento responsa. Você me ensinou, serás pelo povo. Abre o caminho, não temo dom. Dropa esse rio, vai desaguar no mar que Deus propôs. 'Cause he knows what you do. He knows what you do.
nos faz.